Os dados que eu tenho, eles são dados do mercado de pesquisas que a gente fez. Então, eles não são dados específicos do que acontece no Pão de Açúcar, senão do que acontece no mercado, de pesquisas de fato que não necessariamente estão abertas a todo o mercado, que são pesquisas que a gente fez ad hoc para o nosso entendimento. Quando a gente fala de crescimento de vinhos, a gente está falando de um mercado que teve um crescimento nos últimos, desde 2006 até hoje, por exemplo, de 14% para vinhos frisantes e espumantes e de 11% para vinhos rosés, tintos e brancos, né, que são os vinhos normais. Que é onde a gente entra, por exemplo, com os vinhos que a gente lançou mais leves, né, que a gente chama de vinhos tranquilos, agora, mais ou menos no segundo trimestre para terceiro trimestre desse ano, e nos nossos novos frisantes, que também estão nessa faixa de preço. O restante do mercado está dividido mais ou menos 3 a 4% em vinhos acima de R$60, que é onde entram os nossos Gran Reservas, que hoje aqui, junto com vocês, a gente está comunicando o lançamento, e o restante de todos os vinhos, que é a gama onde a gente já sempre atuou, que é o entre R$15 e R$60. A gente tem hoje um consumo que ele ainda é uma oportunidade olhando de todas as variáveis de atuação, né? Então, se a gente olha, por exemplo, por penetração, a gente tem 19,9% do mercado consumindo vinho, ou seja, você tem 80% do mercado que ainda não consome. Claro que você tem crianças no meio disso e pessoas que não podem, mas ainda assim, 20% a gente está falando de mais ou menos uma penetração que é menos da metade da penetração total de bebidas alcoólicas. Então a gente vê que existe potencial nesse quesito de mais pessoas consumindo. Quando a gente olha no volume que essas pessoas consomem, a gente tem 69% das pessoas que compram uma garrafa uma vez por mês. E isso dá um consumo médio per capita de 1,8 mililitros, né? 1,8 litros, perdão. Esse seria o consumo nacional? Esse é o consumo médio do brasileiro durante o ano de vinho. Tá? Então, quando você olha isso, ainda ganha mais uma oportunidade, que é no volume que essas pessoas consomem. Então, a gente fala de oportunidade de mais gente consumir e oportunidade de essas pessoas consumirem mais. Quando a gente entra um pouco mais no mercado, a gente vê que 52% das pessoas dizem que compram para consumo em situações especiais. Que elas definem como especial, é festa, é presente, enfim. Mas a gente ainda vê que mais da metade do consumo é para ocasião especial. Portanto, a gente ainda tem possibilidade de ampliar o consumo para ocasiões normais, né? Para o dia a dia, que é onde a gente está mais tempo. Infelizmente, a gente vive menos em ocasião especial e mais em ocasião normal na rotina. A gente ainda tem também outro dado que é de que 75% das pessoas consomem vinhos no final de semana, que também está ligado a essa ocasião especial. Então a gente tem só 25% do consumo dia de semana, lembrando que dia de semana representa 5 dias e fim de semana 2. Então quer dizer, a gente teria quase como dobrar, de virar isso ao contrário, de ter 75% no consumo dia a dia e 25% no consumo de fim de semana, que é em temporalidade o que representa o final de semana. Então a gente tem mais aí uma oportunidade. Fora isso, uma coisa interessante que a gente tem é que hoje o primeiro canal de compra de vinhos no Brasil é supermercado. O segundo são os empórios e o terceiro é hipermercado. Então, dentro do nosso negócio, a gente soma 68% de compra no supermercado e 18% de compra em hipermercado. Então, a gente está falando aí de quase 90% das pessoas que compram vinho comprando em canais nossos. Então a gente tem uma oportunidade gigante para a nossa marca Grupo de Sommelier de crescer também, porque a gente está no principal canal de compra hoje da população brasileira. Então por isso que a gente fala que a nossa oportunidade de expandir a marca, que a gente veio trabalhando ao longo desse ano de lançar diversos outros segmentos, é porque a gente quer ampliar a penetração dos vinhos, ampliar o volume médio através da atuação em todos os tiers de uvas viníferas. A gente não está falando consumidores novos, né? Conquistando novos e aumentando os volumes daquele que já consome. Lembrando mais uma vez, uvas viníferas, né? Você tem aquelas uvas não viníferas que a gente ainda não está nessa pesquisa. Não é o Clube de Sommelier, não está nessa pesquisa e não é a marca Clube de Sommelier. Aqueles vinhos de garrafão não estão na pesquisa. A gente está falando dos vinhos de consumo vinífero, de uva vinífera. Outro dado interessante que a gente tem é que pela primeira vez, desde os últimos anos que a gente vem fazendo essa pesquisa, a gente ainda tem como principal driver de escolha o sabor e o tipo de vinho. Isso é constante. Mas ele caiu e na classe AB a gente começa a ter como segundo ponto de escolha de um vinho a marca. Isso nunca aconteceu. Sempre a gente teve, como ainda é na classe BC, em primeiro lugar sabor, tipo, né, tipo de uva, vinho tinto, e depois o preço.
Hoje a classe AB, pela primeira vez esse ano, 2013, começa a aparecer a marca acima do preço. Legal. Então se ele confia no vinho, confia na marca, ele paga mais caro por isso. Que é um comportamento normal no mundo alimentar, mas em vinhos isso ainda não acontecia no Brasil. Então isso é mais uma oportunidade que a gente vê e um orgulho da gente ter hoje a maior marca do mercado brasileiro, com os 90 rótulos e 11 origens.